O que é política para você? Você se considera um bom cidadão? E se fosse presidente do Brasil, o que faria? A resposta está no questionamento. E no Cidadão Quem, que começa agora. Salve, salve, simpatia! Começando mais um Cidadão Quem. E o programa de hoje traz uma novidade que vale para este e para outros programas de antes e de depois, que agora é mais fácil nos assistir. Você pode acessar a qualquer momento este QR Code que está aparecendo aí na tela, que você vai ser encaminhado devidamente para o nosso canal no YouTube e ver tudo de maravilhoso que a gente traz aqui para vocês. No programa de hoje eu converso com uma figura que me viu menino, como se diz. Ele me conhece quando eu ainda estava engatinhando. Grande figura, um grande ator, arte educador, torcedor do rubro-negro baiano, o Esporte Clube Vitória, e portanto também assim alguém que entende a dimensão do sofrimento que faz a nossa dor e a nossa delícia. Ele é Evaldo Macarrão. Que prazer ter essa conversa aqui com você, meu querido. Macarrão de pai, de pai de mãe, de onde é que vem esse... Olha, primeiro eu queria dizer que é uma alegria minha estar aqui com você, uma figura que eu admiro tanto, apesar de me sacanear por ser eu torcedor de um dos times mais bonitos do Nordeste, que é o Vitória. Eu te tenho muito apreço e carinho, eu estou muito feliz de estar aqui. Quando eu soube que o papo seria com você, eu fiquei mais feliz mesmo, mais alegre, porque eu te admiro seu corpo presente em movimento nessa cidade chamada Salvador, viu, meu nego? Pô, é recíproco, a gente sabe disso, é verdade. Eu sinto isso. A gente está aqui em casa. Axé. É por isso que eu queria começar mesmo assim do comecinho. Eu sei que você é de Cosme de Farias, tal, que seus pais são artistas, porque sua mãe foi baiana de Acarajé, que não é só artista, acho que são as donas da cidade. Sim. Né? E seu pai é sambista, compositor e tal. Tá, aí, mas eu queria que você falasse primeiro desse nome, desse apelido que virou o seu nome, né? Cara, Macarrão foi do CRIA, né? O Centro de Referência Integral de Adolescentes. Qual você fez parte? Aonde eu te conheci? Lá. Como educador, como arte educador. Eu acho que daí vem a minha admiração por você, porque ali eu já te olhava bonito, fazendo poema, né? No grupo, que era o grupo Cria Poesia, né? Um grupo de poesia, que tinha como base o nosso maravilhoso Zeca de Magalhães. Olha, eu começo, enfim, já dentro de casa eu tinha ali a inspiração de meu pai com samba, né? Minha mãe com o seu lindo e belo tabuleiro de acarajé. Meu pai me influenciou muito a arte, hoje eu tenho mais certeza disso, porque a música que ele levava para casa, o samba, foi algo assim... Foi um axé para mim, enquanto menino preto, pobre, e que não tinha tanto acesso ao processo, à cultura, à educação. Então, meu pai com o samba, ele não só me dava base para a vida social, mas principalmente um direcionamento ali do que se fazia como educação doméstica, né, do que eu tinha em casa com ele. Então, acho que isso também, com certeza isso me inspirou para que depois eu me entendesse artista. Mas a capoeira em si foi me dando direcionamento, foi me dando mais base, influência, e depois um grupo de teatro que eu participei dentro da comunidade, que era o Nova Geração, que era um grupo de jovens e adolescentes na comunidade Cosme de Farias, que tinha uma relação de formação de jovens multiplicadores com o CRIA, né? Eram jovens que já eram do CRIA, e um dos jovens era Denilton, mais conhecido como Sassá, que fazia parte de um grupo de clown, um grupo de palhaçaria no CRIA. E aí o CRIA tinha esse direcionamento, né, de dar base ao adolescente, ao jovem, para que ele voltasse para casa, para a comunidade, e ali dinamizasse o que estava aprendendo dentro da instituição. E Sassá fez por onde montou um grupo em Cosme de Farias, na Rua da Baixa da Paz, onde eu morava, onde eu ficava. E lá eu me encontro com ele, depois sou direcionado por ele para entrar no CRIA. Quando eu chego no CRIA, nesse lugar de fazer teatro e de entender o que era isso, o que eu não sabia, eu crio alguns choques, assim, eu vou me assustando e me surpreendendo com alguns costumes e hábitos que eram, né, e são fundamentais para o corpo do ator,
que é o trabalho da voz, né, do corpo, da emoção com a interpretação de texto. E a coisa do corpo, cara, me incomodava muito, mesmo eu já sendo capoeirista, sambista com papai, né, filho de uma baiana de Carajé, retada, bailarina, dançarina, que minha mãe dança até hoje, assim, não profissionalmente, mas ama sambar, ama dançar. Porque assim, eu saía muito cedo de Cosme de Farias, o grupo que eu fui identificado no CRIA era o grupo Abebel Mi, que funcionava pela manhã, às segundas e quartas pela manhã, e eu tinha que estar no CRIA às 7h30 para começar a atividade às 7h40. Eu achava isso um saco, mesmo já estudando pela manhã, mesmo tendo ali o exercício com a capoeira, eu achava meio um saco, porque para mim era só chegar, ler o texto e interpretar. A minha viagem com o teatro para mim era essa. E aí o negócio era mais embaixo, e é mais embaixo, né? Como eu falei, a disciplina com o corpo. E aí tinha um educador que você conheceu, que é Djalma, seu Djalma Gomes, que ele fazia preparação vocal. E em um dos dias de ensaio, ele estava preparando, fazendo um aquecimento corporal também, porque ele dizia que para a gente começar com voz era necessário também mexer com o corpo, que envolve, né, toda a estrutura corporal. E aí ele já tinha me chamado a atenção algumas vezes, eu estava na roda com um grupo de teatro que eu fazia parte, mas 2 grupos diferentes do CRIA. Ele me chamou pela primeira vez, me chamou a segunda vez, e eu lá, meio jogado e tal. Aí na terceira vez ele, poxa, eu já te chamei a atenção algumas vezes para você concentrar no exercício, é preciso que o seu corpo esteja aqui, e você tá lá, jogado, largado, todo mole, parece um macarrão. Cara, quando ele falou isso, a sala toda riu muito, e eu achei sem graça a piada. Eu achei a piada sem graça e reivindiquei. Eu disse, olha, me respeite, é um menino de 14 anos, ousado ali, destemido, né, com a malandragem que já tinha dentro de casa e na própria comunidade, da capoeira. Disse, olha, o senhor me respeite, meu nome é Evaldo Maurício, não me chame macarrão não, que eu não gosto. Isso foi um prêmio, porque era o desaforo de uma criança quase adolescente que se achava e que se posicionava, e era isso que o CRIA pedia e pede para o jovem, né, se posicionar frente à sociedade. Então eles adoraram isso e implicaram com o macarrão, que eu achava em algum momento que poderia ser um bullying, uma coisa ofensiva. Não, era algo que me estimulava a estar com eles, a estar em roda, a estar atento àquilo que eu precisava ter para me tornar o que eu quase sou hoje, Evaldo Macarrão, o ator que vos fala e arte educador. Então, foi um divisor de águas, inclusive para me entender enquanto artista, e me entender enquanto pessoa, e me entender enquanto pessoa afetuosa, porque Dija nada mais era que uma pessoa muito afetuosa, e me dava muito afeto. Ele foi uma das primeiras pessoas no CRIA que me falou, que olhou para mim e disse que o caminho que eu estava tentando seguir, que eu estava começando ali, ia ser muito possível para mim em termos de reparação da minha comunidade, da minha aldeia, do meu povo e de mim mesmo. Assim, ele falou com outras palavras. Eu lembro que uma segunda-feira, no dia de ensaio, aí tínhamos o Domingão do Faustão, né, na Globo, e aí ele tinha visto um quadro, um Domingão que era era um quadro de homenagem, Arquivo Confidencial, né? E aí ele chegou no outro dia, ele, olha, um dia você vai aparecer no Arquivo Confidencial, você vai estar ali sendo também saudado, ou quase perto disso, mas eu vejo sua estrela brilhar muito nesse lugar, não só aqui no teatro, mas na televisão, para o mundo, porque você é presente, você é vivo, em cena. E eu fiquei assim, eu era muito jovem, eu tinha 14 para 15 anos ali começando, e fiquei assim, olhando ele, e surpreso com aquilo que estava ouvindo, e encantado com aquele senhor tão sábio, já me direcionando para o caminho da beleza, né? Que é o caminho que eu trilho hoje. Eu quero continuar ainda nesse capítulo do CRIA e falar de Carla, inclusive também ela, que é uma pessoa meio assim fechada, eu conheci bastante. Carla Lopes. Conheci porque nunca mais vi, mas assim, conheço. E eu sei que ela também te falou assim, uma palavra que foi de incentivo, no sentido de quando você foi fazer o teste do Capitães da Areia. Mas antes eu queria... Nem todo mundo sabe que o CRIA é aqui no Pelourinho. Na Rua Gregório de Matos, número 21. E você vinha de Cosme de Farias, cedo. Você vinha sozinho? Como era essa história? Eu vinha com a galerinha que fazia parte também de outros grupos ou do Silêncio Sentidos. Eu tinha uma colega que participava do mesmo grupo que eu, que era a Ingrid, e a gente morava na mesma comunidade, ela morava um pouco numa rua mais à frente e tal, então a gente se encontrava, a Sassá, a própria Denil também fazia uma organização dos meninos que iam para o CRIA para a gente ir andando, para economizar no Vale, naquela época, Vale Transporte. O Vale, Então a gente guardava o Vale Transporte, porque aquele Vale Transporte, muitas das vezes, era
uma contribuição ali para dentro de casa, do pão, do café. Então a gente ia andando. E aí eu acho que isso também gerava uma canseira, assim, era massa, era gostoso porque a gente ia conversando, ia brincando com o outro, mas quando chegava no espaço já estava meio cansado. Só que a gente não entendia esse cansaço, assim, a gente passava por cima, né? Então, eu acho que isso que me deu, na verdade, uma certa resistência para não querer meu corpo em movimento Logo cedo, assim, logo cedo na preparação do CRIA. Agora tá. Aí você começa, depois lá do grupo de corpos diferentes, você vem para o ABB-UMI no CRIA, e aí chega essa oportunidade de fazer o teste para o Capitães da Areia. Logo no mesmo ano. Foi no mesmo ano, teve uma seleção para o longa-metragem Capitães da Areia, e aí Cecília teve a brilhante ideia, né, de passar por algumas instituições, porque ela queria atores e não atores para o filme, né, para que tivesse uma certa vivência e, na verdade, uma naturalidade mesmo com o contexto que o Capitães da Areia aborda, né, que Jorge Amado ali aborda, sobre a desigualdade social a partir de meninos abandonados pela cidade. Então ela não queria trabalhar diretamente com meninos de rua, ou mas assim, que tivesse talvez uma certa vulnerabilidade a isso. O CRIA sempre foi uma instituição que nunca teve um direcionamento, assim, nunca teve um trabalho direcionado a meninos e meninas, adolescentes em situações de rua, mas, né, meninos e meninas, pretos e pretas, que estão em alta vulnerabilidade e violência, né, principalmente quando se trata de corpos negros, corpos pretos nessa cidade, que vem se aumentando, inclusive, o índice de morte de pessoas pretas. Então, o CRIA tinha e tem esse trabalho, e não um trabalho de assistencialismo, mas, enfim, voltando para o filme, aí Cecília passou por algumas instituições e eu fui feliz por ela ter passado pelo CRIA. E no primeiro teste, eu muito inseguro. Cara, quando eu comecei a fazer o teatro no CRIA, e aí foi me despertando essa vontade de continuar atuando e pensar em estudar isso, né, tendo ali os educadores me falando coisas que era possível, né, o próprio Dija. Aí eu disse, tá, vou fazer isso, mas eu vou fazer teatro. Eu não tive um deslumbre ou uma ambição de, eu vou para Malhação, como muitos colegas já tinham, né? Vou para a TV Globo. Não, era um negócio. Eu fui visualizando o teatro, eu fui visualizando o teatro na cidade. Eu tive conhecimento da escola de teatro da UFBA, né? Sendo a primeira escola de teatro da América Latina. Tive o conhecimento do primeiro grupo de teatro negro de Salvador, que é o Bando de Teatro Lodum. Então eu queria estar nesses espaços. E não CRIA. Mas aí surgiu o Capitães da Areia, a possibilidade de um teste para um longa-metragem, para um filme. Eu não sabia direito o que era isso e fui lá fazer. E aí quando chegou no teste, eu fiz o teste, aí quando terminei, eu meio desesperançoso, desacreditado. Aí cheguei para Carla, olhei para ela e disse, olha, vim fazer um teste aí para um filme, para um longa-metragem chamado Capitães da Areia. Uma coisa assim. Não sei se eu vou passar, não. Ela, não, você vai passar. Você vai passar. E Carla nunca... É isso, né? Você falou de Carla do jeito fechado. Carla é muito reservada. Eu acho que eu leio mais como uma pessoa reservada, assim, uma pessoa observadora e muito certeira no direcionamento. Então ela olhou para mim e disse, você vai passar porque você é bom ator. Carla nunca tinha me dito que eu era bom ator. Ela dizia que eu respondia algumas coisas. Ela dizia para os meninos e meninas, né? Isso também por um cuidado de tal deslumbre, que às vezes muitos de nós podem, né, se perder no caminho, e como eu era muito jovem, né, um adolescente, então acho que por um cuidado pedagógico ela não massageava o ego, ela fortalecia esse ego em um outro lugar e muito mais no lugar pedagógico. Mas nesse momento ela achou necessário olhar para mim nos meus olhos e dizer, você vai passar que você é bom ator. Menino, quando eu ouvi a palavra ator e bom, eu disse, é isso. Eu disse, é agora. E depois tive resposta de que eu fui aprovado para integrar o elenco principal do longa-metragem, assim, de um dos personagens muito importantes, que foi Pirulito, né? Que tem uma trama linda ali no romance, né? Na relação com o catolicismo, com os santos da Igreja Católica e com a vida na rua, né? E o conflito do roubo, do pecado e do perdão, do amor e o ódio, e o acolhimento do afeto a partir da fé. Pirulito é um personagem lindo, tá? Eu aqui defendendo um personagem, mas muito mais a história que foi escrita pelo nosso maravilhoso Jorge Amado. Nosso amado Jorge. Daí eu me descubro e digo, vou beber dessa água.
é isso. A partir do olhar de Carla, do direcionamento de Carla, do resultado que, né, deu certo e dos caminhos que foram me direcionando naturalmente. Eu fui aprendendo a sonhar. Isso tem muito. Quando eu estava vindo para cá, James, eu disse: vou falar da minha trajetória e das coisas boas que estão me acontecendo, porque é isso que a gente tem a vibrar, né? Claro. Mas é muito impossível, né, ser preto e não tocar em assuntos que são delicados. Enfim, isso, inclusive, nesse ponto, esse caminho me faz tocar em um assunto delicado, que é a possibilidade de sonhar, né? Mesmo tendo ali o sonho em minha volta, né, com meu pai, com o samba e tal, mas eu não fui direcionado a ser um sonhador e a realizar sonhos, né? Até isso, e eu estou falando de racismo, que ele é tão cruel, ele é tão desgraçado, que ele tira da gente o sonho e a possibilidade de sonhar e você nem realiza. Isso que você está falando é bonito e é muito revelador, assim, profundo da nossa vivência, porque assim, eu lembro, tem um poema de Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade. Ele fala assim, estava sonhando em cima do braço do prato de sopa, e alguém disse para ele: cuidado que a sopa esfria. Você estava sonhando? Cuidado que a sopa esfria. Ele diz: eu estava sonhando. E há nesse país, em todas as consciências, um cartaz amarelo: nesse país é proibido sonhar. E aí, trazendo para essa dimensão racial, sempre que eu leio esse poema, eu lembro de um samba de Batatinha que diz: é proibido sonhar, então me deixa o direito de sambar. Que é o sonho possível Sim. do negro. Ou seja, assim, sambar é uma superação até dessa ideia do sonho, porque o sonho é uma projeção para o futuro. E o samba, você pode até pensar assim: talvez eu não tenha nem futuro, mas agora está se realizando. Enquanto você samba, a sua potência de alguma forma se manifesta, mesmo que no futuro não chegue, enfim. Isso foi a nossa tábua de resistência, assim, durante todo esse tempo, né? A música, o samba, que vem da música sagrada dos terreiros e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa dimensão, não tirando, vamos continuar nesse aspecto, inclusive chegando nessa questão da juventude negra soteropolitana, mas eu queria que você falasse um pouquinho desses sambas. Quais são os sambas que você lembra, que você ouvia em casa de pequena? Pois é, você citou Batatinha, agora eu fui viajando aqui. Meu pai era muito amigo de Nelson, e aí quando eu falei de que eu tenho um dito, né? Ou eu dizia, que eu não quero dizer mais, dessa forma, que eu não sonhava, porque foi me tirada a possibilidade de sonhar. Eu acho que eu sonhava, mas não de forma, talvez, direcionada para sonhar e tentar realizar aquilo que sonhava, sabe? Para me deslumbrar no sonho, assim, para ver a possibilidade desse sonho que estive sonhando. Enfim, é uma viagem, né? Mas é muito certeiro, porque a música e o samba me permitia ali a encontrar os sonhos. Eu fiz uma música na capoeira, eu fiz uma paródia na capoeira, ainda na capoeira lá, com meus 10, 11 anos de idade. Aí teve um concurso de música, porque o grupo de capoeira que eu fazia parte, que era o Nação Capoeira lá em Cosme de Farias, o mestre queria gravar um CD com as músicas de capoeira, com canções de capoeira. E aí pediu para que nós, alunos, fizesse algumas letras, algumas músicas para poder entrar no CD. E aí eu escutava muito Araqueta, eu adorava Araqueta, assim, gostava de tudo, mas tinha algumas coisas assim que me marcavam muito para escutar muito. Araqueta, o Ileaí, né? Nelson com Papai, enfim, Riachão, que eram todos amigos ali de Papai. E aí tinha uma música do Araqueto que no refrão diz: a esperança não pode morrer, não, 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 não. Com fé em Deus a gente vai vencer. Ai, que dó me dá, que dó me dá. Ver as crianças sofrendo e não poder ajudar. Aí eu ouvi isso e criei uma letra. Quando eu era criança, eu sonhava em ser presidente para poder ajudar as crianças carentes. O meu pai me dizia: para ser presidente tem que estudar e ser boa criança, para no futuro não se atrapalhar.
Vida de negra é difícil como que você tem bom raciocínio, vou sonhar é com você. Ah, que dó me dá, ah, que dó me dá. Vi as crianças sofrendo e não poder ajudar. Quando eu levei isso pro grupo, o mestre ficou encantado, ele se emocionou, chorou. E aí eu lembrei disso recentemente, falando com o meu mestre, que quer que eu cante essa música num batizado que vai ter agora em agosto. E tomara que eu esteja aqui em Salvador para poder participar. E aí eu disse, caralho, olha para isso, eu tô falando de sonho aqui. Eu tinha 10, 11 anos de idade. Então o sonho era possível. Eu só não tinha direcionamento para arquitetar bem esse sonho, né? E o direcionamento é de ser resiliente às violências, né? Para dizer, eu posso sonhar e eu posso realizar os meus sonhos. Eu não tinha resiliência, eu não tinha caminhos possíveis, porque com 10 anos de idade, inclusive quando eu vou para capoeira, é a partir de uma extrema violência que eu sofri indiretamente, né, ou diretamente na minha comunidade, quando eu vejo um primo meu sendo assassinado, isso em 2003. Então a capoeira foi o meu alicerce, assim, foi a minha base, foi o meu acolhimento para dizer, epa, calma, vamos lá, respira. Porque para além da violência de ver um primo meu, um corpo, né, próximo a mim sendo assassinado, era outra violência de tentar buscar ali na comunidade que eu fazia, que eu pertencia, apoio e acolhimento dos meus coleguinhas, e ouvi de muitas das mães dele dizerem, olha, não quero você brincando com o Evaldo, olha o que aconteceu com o primo dele, tá vendo? Olha aí, não brinca com ele. Quando eu via isso, eu ficava mexido, não sabia o que era aquilo, aí fiquei totalmente desnorteado, surge a capoeira, que foi esse afago no meu coração. Então, eu tinha ali, sim, o sonho, mas não sabia como era possível realizar. Aí você perguntou, né, o que eu ouvia. Nelson Rufino era o nosso... Era e é até hoje para mim, né, que papai me deixou essa grande herança, e Nelson, a gente se encontra com muita alegria e com muita simbologia da memória que foi papai para ele e para mim, que eles eram muito amigos. Então, eu digo que eu ia dormir ouvindo Nelson Rufino e acordava ouvindo Gilberto Gil. Né? Passava a tarde ouvindo Lazo Matumbi. Mas músicas assim, marcantes na minha infância, desse lugar da possibilidade do afago, né? Que cura para dar a possibilidade de um sonho, é Descobrir que Te Amo Demais, Verdade, de Nelson. Eu costumo sempre falar, quando eu lembro de papai, porque papai foi um homem negro, né, que não sabia expressar os seus bons e melhores sentimentos, porque isso para ele foi negado pelo pai dele, né? Então, papai encontrou no samba uma forma de me afetar com carinho a mim e a minha mãe. E aí, quando ele queria dizer para mim que me amava, assim, antes, papai, eu percebia que ele vivia em alto conflito. E um dos conflitos era a forma de dizer que me amava. Então ele me batia, ele me dava uma tapa e dizia, eu te amo, seu sacana. Aquilo que era para ser gostoso era ruim, porque ele me batia. Papai tinha uma mãozona, porque ele tocava percussão, tocava repique de mão, então não era bacana. Mas passou a ser bonito e bacana e lindo quando eles chegavam, me botava no lado, pegava o instrumento e cantava. Descobri que te amo demais, descobri em você minha paz, aquilo... Aí daí eu entendi que papai realmente me amava. Quantos irmãos você tem, irmãos? De parte de papai eu tive 4, tenho 5. Papai teve muitos filhos. E de parte de mamãe eu tenho 2 irmãos. Eu sou caçula dos 2 lados. Só que de minha mãe e de meu pai eu sou o único. Eles tiveram filhos lá. Papai teve filho com outras mulheres, mamãe teve filho com outros homens. E eles foram felizes assim. O caçula de todos. Eu sou o caçula de todos. Mimado? Cara, eu sou muito mimado. Seu pai era mais duro, assim, rígido. Ele era muito duro comigo, muito rígido. O papai me bateu muito, porque ele reproduziu muito, ele repetiu muito o que o pai dele fez com ele, né? Meu pai se chamava Edivaldo de Jesus Silva. É importante eu falar o nome de papai, porque uma vez eu saindo pela rua, aí uma pessoa que viu uma entrevista minha disse, você fala de seu pai, às vezes não fala o nome. Fala o nome de seu pai. E mamãe uma vez brigou comigo. Meu pai hoje está no andar de cima, inclusive amanhã, não sei quando é que vai passar essa entrevista, mas amanhã faz 5 anos que meu pai fez a passagem. Você teve uma história nisso, né, de acolhimento comigo, né? Nós estivemos próximo de alguma forma naquele período, que por acaso é no dia 30 de maio. Dia 30 para 31 agora de maio. Achei simbólico estar aqui com você nessa entrevista.
perto dessa data, dessa coisa que nada é por acaso. E você foi muito bonito, assim, no acolhimento no rádio, não foi? O rádio me ligou porque meu pai foi negligenciado assistência no hospital, que inclusive eu soube que já fechou. E que bom que já fechou, porque um hospital como esse não deveria estar aberto para atender pessoas que necessitam do serviço, né? Porque meu pai sofreu uma negligência lá, que foi o Hospital Evangélico da Bahia, lá no bairro de Brotas. E isso me deixou triste, assim, enfurecido, indignado, porque eu tive o depoimento de um dos profissionais que ele estava indo para poder exercer o seu ofício e viu ali uma negligência de assistência ao quadro de meu pai, ao meu pai, durante 12 horas desassistido. Então, um profissional assim que zela por justiça e pelo ofício dele deu esse depoimento, fez essa denúncia, e isso me deixou indignado em saber que, para além das questões de saúde, o hospital colaborou com a partida de meu pai. E aí ali eu, indignado, né, pedindo justiça, denunciando a violência, eu encontro com você na rádio para poder relatar isso, sem saber que era você, lembra? Quem é? E aí você lindamente me acolheu. Mas eu estava falando anteriormente que o nome de papai, né, porque eu tive uma fã que me parou e disse, olha, fala o nome do seu pai. E eu falo, mas Edivaldo Jesus Silva é mais conhecido pelo samba e pela galera, né, do samba, como Edivaldo do Repique, porque se dizia que ele tocava muito bem, se destacava, e de fato eu via que papai tocava muito bem o repique, e por isso chamavam ele de Edivaldo do Repique. E minha mãe, Ana Maria, mais conhecida como Aninha, que foi ainda está viva, graças a Deus, e ao Iabalé, que é o orixá que protege ela. Baiana de acarajé, vendedora de mingau, empregada doméstica. Minha mãe é um símbolo de beleza na minha vida, assim. Mas você estava dizendo que você foi muito mimado. É mimado. Pois é, muito. Carinhosa. Muito. Por isso que eu estava dizendo que minha mãe é um símbolo de beleza, porque para além de toda a trajetória dela de trabalho e ofício e profissão, do que ela fazia ali para manter a casa, ela não deixava faltar ainda assim amor, mesmo num amor disperso. Né? Amor disperso porque, enfim, pra gente que vem diante a meio, né, em meio de dispersões desse lugar de afeto, às vezes o eu te amo, o abraço e o beijo fica um pouco difícil, um pouco distante. Mas ainda assim minha mãe se esforçava muito para isso, assim. Ela sempre deixou muito explícito o carinho e a maternidade dela, assim, por mim, pelos meus irmãos. Então, a comidinha que a gente, mesmo nos momentos mais delicados, ela gostava de fazer ali, a comidinha que a gente mais gostava. Sua mãe é boa cozinheira. Muito boa cozinheira, cozinha bem. O que você mais gostava? Eu adorava quando ela fazia, quando ela ainda faz, arroz doce, arroz doce. Ela sabia que eu gostava, ela sabe que eu gosto, quando ela quer me mimar de uma forma doce, ela faz arroz doce, abará. Por ser baiana de acarajé, minha mãe foi uma ótima quituteira baiana de acarajé, de abará. Mas hoje, pra mim, eu adorava o acarajé de minha mãe, eu gostava mais de acarajé do que abará. Hoje eu gosto mais de abará. E ela, pra mim, funciona melhor. Eu acho que é por causa de minha mãe, porque eu acho que ela hoje faz que ela não me escute assim de uma forma tão direta, mas é com muito carinho, mamãe. Eu acho que ela hoje se destaca mais no abará e eu sou apaixonado pelo abará. E ela, às vezes, faz pra me mimar, assim. E eu acho que por ser o caçula e por ser... Eu era muito dedicado, e eu ainda sou, né? Aos estudos, à casa, à família. E mesmo Natal, dispersão, eu tentava expressar isso, eu sempre tentei e tento expressar a minha dedicação à família e às coisas da organização, da casa, do que é bom, para a harmonia. Eu acho que isso me facilitava o mimo maior, assim. Não diferente dos meus irmãos, mas eu acho que eu tinha ali um certo prêmio. Realmente tem. Eu arrumava a casa, eu sabia que minha mãe trabalhava muito, meus irmãos iam pra rua e eu ficava tomando conta da casa. Então, para minha mãe não ter o trabalho de chegar em casa depois de uma faxina, depois de um trabalho e ter que arrumar a casa, eu ia lá, organizava a casa, lavava os pratos. Era o mínimo, mas era o mínimo que eu acho que atravessava ela num lugar de, opa, meu menino. Esse menino esse menino não sei não. Para além disso, me destacava na escola. Eu sempre tive problema com matemática e física, mas eu ainda assim era comprometida assim, nos estudos, na leitura. Uma coisa que você falou, na escrita. Quando você foi fazer o teste para o Capitães da Areia, você assim não, você estava
você pretendia ainda muito trilhar o caminho principalmente do teatro. Mas hoje você já fez e faz teatro, televisão, cinema. E qual é o lugar preferido? Qual é a linguagem preferida? Existe? É o teatro mesmo? O teatro é meu quintal, né? Apesar de estar 5 anos fora do teatro. Já tem 5 anos que eu não vou no tablado. Assim, eu fiz uma participação em 2012 em uma peça, mas não foi contemplador, assim, não foi, voltei para o meu quintal, para onde eu estou com um projeto, inclusive, para voltar ao teatro, porque eu sinto que o teatro é o grande desafio do ator, assim, além do combustível, é o que provoca o ator a criar, a se entender enquanto ator não acomodado, né? O ator que cria e recria o seu corpo, a sua performance para cada personagem. Eu vejo isso no teatro. Mas eu estou adorando fazer TV e está sendo maravilhoso, assim, está sendo lindo e importante fazer TV por uma questão mesmo de uma estrutura mesmo financeira, sabe? Sim. Infelizmente, nós artistas de teatro, a gente passa uma peleja assim para ser bem remunerado, né? E quando ainda tem gente que critica e aciona um certo de dizer que a gente tem determinados privilégios, né? Criticando a Lei Rouanet. Então, é muita peleja assim para o ator e para o artista de teatro se manter. E o audiovisual, ele proporciona um caminho um pouco melhor de valorização financeira, assim, a depender também do trabalho. Então está sendo massa, primeiro por ver minha cara na TV, né, por entrar na casa das pessoas com muito carinho, assim, eu tenho tido retorno desse tipo, tá? De que eu entro pedindo licença. E pela questão financeira. Teve algum desses retornos que te tocou especialmente? Algum depoimento de uma pessoa que te parou na rua e falou, pô, Macarrão? Depois da novela das 9, Renascer, com Jupará, né? Jupará foi o amor da minha vida, que eu achei que só era meu, mas não é, do Brasil. Porque tocou muito as pessoas, e até hoje, a novela já tem vai fazer 1 ano que terminou, e até hoje eu sou visto e reconhecido e abraçado com o Jupará da forma mais linda. Eu tive um depoimento de uma professora de história, inclusive, na Saúde, no bairro da Saúde, aqui em Salvador, que me parou e eu estava embriagado de emoção, de felicidade, enfim, depois eu disse, meu Deus, por que eu não gravei isso? Por que eu não registrei isso? Porque, como diz a nossa grande ancestral, Mãe Estela de Oxóssi, o que não se registra, o tempo leva, o vento apaga. Então, tem coisas que é para registrar, porque foi muito genuíno, assim, ela me parou e disse, olha, já tem um tempo que eu não vejo televisão, mas eu era muito noveleira, voltei a assistir Renascer, não sabia quem era você, vi que você era esse artista talentosíssimo e da minha terra, e eu vou te dizer uma coisa que você fez que poucos artistas fazem. Ela falava sério, assim, não falava... até o elogio era, via que você era um artista talentoso, meio sério, eu disse, meu Deus, é uma bronca, é um afago. Aí ela, você entrou na minha casa pedindo licença. Nem todos sabem fazer isso. James, depois disso eu disse, oi! Tem que registrar mesmo. Entendeu? Totalmente. Ganhei todo. Assim, retorno aí eu fui indicado a vários prêmios, né? Eu fui indicado a algumas premiações, né? o Prêmio Potência lá em São Paulo, enfim, que não levei, mas sua indicação valeu muito. Tive uma pré-indicação para os melhores do ano da Globo. Enfim, mas depois eu cheguei... E não é fala de gente humilde ou de gente que se conforma com pouco, não, porque para mim isso foi muito grande. Não é pouco. Não é pouco, porque é isso. A gente tem um dever de entrar na casa das pessoas para poder ou alegrar, ou entristecer, ou refletir. Enfim, mas a gente entra na casa das pessoas. Eu fico muito triste com alguns colegas que não aceitam o certo assédio, né? Certos barros de pedir uma foto, de pedir um autógrafo, enfim... Eu acho que é o mínimo que a gente deve ser, um pouco delicado com essas pessoas que pedem isso,
né, de uma forma elegante, porque também depende tem muito um da forma, inconveniente, claro. porque tem gente, Tem por gente exemplo, que é ano de- passado no carnaval eu tive uma tapa, recebi uma tapa de um fã que disse que me amava, É fã ou hater? aí eu disse, cara, você me ama, me odeia, você não... E aí eu fiquei muito triste com a forma que ele me abordou, mas quando é da forma do carinho, né, de, poxa, eu reconheço, poxa, eu sou fã do seu trabalho, cara, eu acho que é o mínimo a gente parar e tirar uma foto com essas pessoas, porque a gente entra na casa dessas pessoas. Ah, tem a ver com o nosso trabalho, tem a ver com o nosso ofício, mas sim. Mas você entra na casa de pessoas, inclusive pessoas que às vezes é desprovida do alimento, do café, do almoço e tem a novela, sabe? Quantas vezes eu tinha uma refeição de manhã, de tarde, de noite e entrava na minha casa a próxima vítima. E ali a próxima vítima era o afago, porque minha mãe era deslumbrada por Tony Ramos e Suzana Vieira. Enfim, a gente se divertia com aquilo que alimentava em algum lugar a falta de uma outra refeição diferente. Sim. Enfim, sabe? Então, Claro. hoje vivendo isso... Não, e esse eu me reconhecimento dessa música, assim, o modo como ela formulou... hoje vivendo isso, eu me sinto um responsável, assim, sabe? Por essas pessoas que me assistem, que me assistem, que me acolhe de alguma forma e que ainda assim me encontra e me dá um retorno como esse. É a certeza que eu estou no caminho certo e que estou fazendo uma arte bem direcionada para o que eu quero, assim. Eu uso a minha arte como uma arma de reorganização social, sabe? Eu acho que sozinho eu não vou fazer justiça diante da desigualdade que a gente vive nesse país. Mas eu acho que aos poucos, sozinho com a minha arte, eu tento plantar alguma coisa em algum lugar, em alguém, para o entendimento dessa desorganização que não tem que ser possível. Para a possibilidade da organização, para a possibilidade do mundo melhor, para a possibilidade de a gente se ver no outro, se encontrar no outro e assim pensar a vida de uma forma digna. Você falou dois personagens, Pirulito e Jupará. Tem um personagem que você sonha fazer? Eu penso agora sonho em vilanizar. Eu acabei de fazer um protagonista, eu estava louco para protagonizar, né? Estou completando esse ano 18 anos de carreira, e aí fazendo muito coadjuvante, nunca tive problema de coadjuvar, e com papéis pequenos ou poucas falas, mas eu pude entender que é muito comum, é muito rápido para o artista negro estar em pequenos papéis ou em papéis estereotipados. Então eu passei a questionar o meu lugar, assim, de, cara, eu não quero fazer só isso, eu não quero ter só duas falas, porque o branco não vive assim. O artista branco, na maioria das vezes, ele está protagonizando, ele tem textões, ele tem bons personagens, ele tem bons papéis. Por que eu tenho que estar? Já que, inclusive, as pessoas reconhecem que eu sou bom artista, bom ator. Não, eu quero bons papéis. Agora eu quero protagonizar. E veio um protagonista, veio um longa-metragem que eu acabei de gravar aqui na minha terra, que para mim foi um presentaço, né? Que eu era um personagem que tinha um caminho bonzinho e vilão, né? Porque deixa explícito nesse personagem, inclusive, a reflexão de uma masculinidade melhor. É um filme muito bonito do Ariel Cascadura, A Escuta, que fala sobre as relações de afeto e a partir de um cara, né, que é um homem preto, que questiona que homem ele quer ser para a companheira dele, para a filha dele. Então, um filme muito bonito, assim, que me atravessou, inclusive, não só no lugar como artista, mas como pessoa. Eu sempre aprendo muito com os meus personagens, mas eu acho que Rômulo me marcou nesse lugar do aprendizado do qual homem eu quero ser, sabe? De verdade, porque é isso, velho. A gente vem falando sobre machismo, a gente vem questionando a sociedade patriarcal e às vezes a gente se perde nesse patriarcado e nesse machismo, sabe? Então a vigilância, a pedagogia para não reprodução desse machismo tem que ser constante, tem que ser em alta vigilância, sabe? E aí encontrar com um personagem desse é me atentar ao que eu não quero ser e ao que eu quero ser de bom para minha mãe, para minha filha, para minha companheira. Então, eu agora acabei de protagonizar e fui feliz. E agora... Aí eu disse, cara, foi bom protagonizar, mas não quero mais protagonizar, não. É muita responsabilidade, não só para além não só a responsabilidade eu tenho, mas eu vi que o principal, o protagonista, ele tem uma coisa de uma só camada, que se não tiver um bom conteúdo, ele fica uma coisa só. Eu tive a sorte que nesse personagem ele vai pro mocinho, pro vilão, então... me deu Tem mais nuances. Várias nuances, várias camadas. Mas eu tô com desejo agora de vilanizar, assim, sabe? De expressar
algo de ruim que existe em mim, né? Porque quem me vê falando pensa que eu sou gostosinho. Até sou. E somos a coisa boa, mas às vezes a gente se perde também no negativo. O bacana é encontrar o caminho de não deixar o negativo suprir ou ser maior que o positivo. E eu acho que isso, o meu ofício, exercita no corpo do ator e da atriz muito bem, assim. Aquilo que o ator expressa em cada personagem é um pouco daquilo que ele é. E, mas eu não matei, eu vou fazer um cara que matou a filha, matou a mãe. Sim, isso você cuida para não acontecer. Mas isso existe em cada um de nós. Às vezes a gente fica muito no romancezinho de que, James é maravilhoso. Eu sou bonzinho, né? James é o cão chupando manga quando ele quer ser. Mas ele é maravilhoso porque ele não deixa a coisa ruim que está nele suprir o cão chupar a manga toda. Chupa um pouquinho da manga, mas deixa. Então eu quero vilanizar para expressar não só as minhas dores, mas também para me desafiar enquanto ator, assim, de uma outra faceta, assim, de um outro lugar que eu preciso também colocar em cena, porque eu fiquei muito tempo fazendo humor. Isso. E aí a novela me colocou em um lugar que eu já tinha. Assim, na verdade, a novela me deu a possibilidade, a oportunidade de me apresentar em um lugar que eu já tinha diante dos trabalhos que eu fazia aqui no teatro. Né? O primeiro espetáculo que eu fiz no CRIA era um espetáculo dramático que falava de violência sexual contra crianças e adolescentes, que era o Silêncio Sentidos. Então era drama, não era humor. Apesar que tinha uma vertente ali, um lugar que as pessoas riam, mas da miséria e da tragédia que era o opressor. A gente, às vezes, ria do opressor, encontrava graça no opressor e não no oprimido. Do ridículo que era aquele cara que violentava, batia na mulher, batia na filha. E depois fazer Barrela, que é um texto trágico de Plínio Marcos, né? Plínio Marcos, que fala sobre a vida carcerária. Então eu fiz tragédia aqui, eu fiz drama, mas o humor sempre teve muito presente também em alguns trabalhos. Então isso às vezes pode estigmatizar, né? Ficar parecendo que só é isso. E aí quando eu fui pra televisão eu fui muito pelo caminho do humor e deu certo, tá tudo certo, que eu acho massa, que é muito difícil, que as pessoas acham que é fácil, não é. Fazer rir é muito mais difícil do que fazer chorar. O humor é muito difícil, tem uma coisa de uma certa... um certo descarte, às vezes eu sinto, menosprezozinho ao humor, em literatura mas as pessoas não sabem o que é fazer humor, assim, sabe? Do quanto trabalhoso é. E agora você quer fazer um vilão. E agora eu quero fazer um vilão para me apresentar nessa outra camada, assim, do drama e da tragédia, porque eu acho que o vilão, ele traz isso, sabe? Ele traz a tragédia no seu ódio, na sua raiva, vai depender de qual caminho ele vai seguir, mas tem ali uma tragédia, sabe? Tem uma raiva, um ódio acumulado. Agora, você falou que todos nós temos uma parte ruim. Como é que você virou Vitória falando nisso? Cara, eu não acredito que você... Quer que eu te responda? O Vitória é coisa linda. O Vitória, inclusive, combate uma tragédia que deveria ser assistida pela cidade, pelo Estado, e não foi, que foi o lixão a céu aberto que tinha na comunidade de Canabrava. Aquilo era um terror, né, totalmente prejudicial à saúde das pessoas, dos moradores dali. E com o Vitória ajudou lindamente a reestruturar aquele lugar que virou um campo de reciclagem. Você não sabe disso, não? Não, é o que é. É porque a tentação de fazer... E, para além disso, gera renda de sustentabilidade, não só na comunidade de Canabrava, mas na comunidade de 7 de Abril. Não, essa coisa do lixão é uma coisa muito importante, que a gente deve tomar cuidado, porque senão a gente cai numa brincadeira um pouco perversa, né, que é desfazer de determinados lugares, né? As pessoas têm um certo preconceito com as comunidades mais periféricas, porque as comunidades mais periféricas, elas vivem à margem de educação, à margem de cultura, à margem, né, de saúde, de saneamento básico, enfim, há uma desassistência, né, às comunidades mais periféricas, e isso, inclusive, para mim, é uma estratégia também da desigualdade racial que impera, porque na maioria dessa população que estão, né, dentro dessas comunidades são pessoas pretas. Então, eu acho que o Vitória, assim, eu estou falando mesmo sem sacanagem, para além do time, tem uma coisa, pensada ou não, que é tentar reconstruir aquele lugar de uma forma digna para as pessoas que vivem ali, né? Reconstruindo esse lixão, né? Criando sustentabilidade ali para as pessoas que moram ali, e não só na comunidade de Canabrava, mas 7 de Abril, Jardim Esperança, Nova Brasília. As pessoas não vão para Canabrava para poder...
andar em Canabrava, como vão para Fonte Nova ou para o Dique do Tororó para caminhar, para andar. Agora, né? você sabe que ali tem o lixão? Isso está em Cid Teixeira. Onde é a Fonte Nova já foi o lixão da cidade. É curioso como o futebol está ligado ao lixo. Não sabia por isso que disso. A gente não consegue ganhar nada. Você está falando sério, eu estou sempre puxando para sacanagem. Mas é verdade, o dado histórico é real. Sacaninha. O dado histórico é real. Segundo o professor Cid Teixeira, centenário este ano, onde é a Fonte Nova já foi o lixão da cidade também, o que é, de fato, muito curioso. Mas durou por muito tempo não sei. Como o Barradão durou aquela... Não sei. Porque o Barradão... Mas, de fato, é uma transformação enorme. A comunidade de Canabrava sofreu por muitos anos com aquele lixão a céu aberto. Quando eu era criança e via sofreu a entrevista muito. dos jogadores do Vitória ali, eles estavam sempre espantando mosca. Isso já não tem sacanagem nenhuma, é real. O cara dava entrevista e as moças posando e o jogador fazendo assim. Eu uma vez conversei com o João Marcelo, que jogou no Bahia, jogou no Vitória, e ele confirmou essas coisas. E de fato, não, eu estou falando só para reforçar o que você está dizendo. Que de fato houve uma transformação grande nesse sentido. Total. Agora eu queria falar do time. Porque você está falando, você está puxando para um aspecto sociológico. E político, que para mim me interessa enquanto torcedor. Eu me tornei Vitória. Por isso foi. Por isso também. Pelas cores, eu achava lindo, eu acho lindo vermelho, preto e branco. Né? E o time, assim, a estrutura do time, o time em campo. Né? Eu era fascinado pelo Capetinha, Edmilson. Tinha um gringo, que eu adoro, o Petkovic. Adorava o Petkovic. Enfim, eu nunca fui muito fissurado por futebol, mas... Porque a pessoa que torce por Vitória... Mas... Papai era... Mas, velho... Seu pai é Vitória? Papai era Bahia, velho. Papai era Bahia. Você trabalhou porque quis. Eu quis ser Vitória porque eu tenho personalidade, porque eu quis criar, trilhar o meu caminho. Minha mãe tá nem aí. Uhum. Mas, não sei, eu achava muito bonito o time. E quando eu passava ali em Canabrava... que eu ia para a Fazenda Grande 3, que às vezes eu pegava um ônibus que era o Fazenda Grande 4 e 3, né, para ir para casa de minha tia em Fazenda Grande 3. Aí o 4 e 3 ele ia pela Canabrava, né, que ia pela Estrada Velha. Aí quando eu passava por ali, que as pessoas fechavam a janela por causa do mau cheiro e tal, eu dizia, meu Deus. Aí eu assistia Chapolin Colorado, que tinha aquela coisa, né, Chapolin Colorado, as pessoas estavam precisando de uma urgência, de uma atenção, aí dizia, ai, meu Deus, e agora? Quem poderá me defender? Aí chegava o Chapolin Colorado. Eu, Chapolin Colorado. Aí, quando eu vi o Vitória, eu disse, meu Deus, é o Vitória que vai poder. Sério isso. Olha pra isso. Eu, muito criança, muito menino, eu passava por ali e disse, meu Deus, quem vai poder resolver isso? Porque eu disse, velho, se existe alguém no poder, né, que pode fazer isso e não faz... Uhum. Mas o clube pode... Eu acho que é o Vitória. Eu passava e via as cores vermelho e preto ali, davam um certo brilho ao lugar, sabe? É isso que eu estava dizendo. Por exemplo, ainda assim, na Fonte Nova, o Dique do Tororó sempre foi um lugar, né, por estar mais próximo ao centro, né? Então sempre foi um lugar muito atrativo. Canabrava, as pessoas não fazem que Canabrava, assim, não desmerecendo o lugar, que não é essa a minha fala. Mas é mais distante. É mais distante. Então, muitas das vezes, as pessoas que vêm de fora, ou até mesmo de outras comunidades, vão para Canabrava para ver o Vitória. E isso cria uma certa beleza no lugar e um certo olhar digno para aquelas comunidades. Né? Que eu volto a dizer que não é só para ali a comunidade de Canabrava, mas enaltece todas aquelas comunidades vizinhas, né? 7 de Abril, Jardim Esperança, Novo Marotinho, enfim. Macarrão, sempre um prazer enorme conversar com você. Prazer foi meu também. Eu quero, na próxima, que a gente fale um pouco sobre quando é que você vai fazer Luiz Melodia no cinema. Ai, velho, vamos. Eu acho que esse papel vai cair como uma... Eu já vou aqui expressar esse meu sentimento, esse sonho que está indo pro papel, que é fazer o Evaldo, né? Que é de onde vem o meu nome. Você falou de Macarrão, mas antes tem Evaldo, que vem do muso chamado Evaldo Braga, que foi um cantor na época, no final dos anos 60, dos anos 70, né? O percussor da música brega. Vem de Evaldo Braga, que papai era encantado por ele, e ele queria ter um filho que se chamasse Evaldo. Só que, como ele teve outros filhos e as mães implicavam, não queriam, aí em mim, ele dialogou com minha mãe, que também era fã de Evaldo Braga, minha mãe gostava também, gosta até hoje de escutar Evaldo Braga, e minha mãe, gosta desse cantor, então tá, vamos chamar ele Evaldo Braga. Então, e eu acho que papai via em Evaldo Braga a possibilidade do homem bonito, porque na época não se tinha essa referência também pra gente, né, de que éramos bonitos, negro éramos lindo. lindos.
Então, eu acho que tinha uma inspiração forte de beleza em Evaldo Braga. Então, eu tenho esse projeto, que é o Evaldo Braga, e penso e fico visualizando, assim, eu adoro o Luiz Melodia. Eu tive a possibilidade de tomar um chopp com o Luiz Melodia, mas no dia eu não pude, ele em vida lá no Rio, porque eu tinha gravação no outro dia, enfim. E depois o Luiz caminha para o andar de cima, mas eu acho que eu vou honrar esse encontro que não aconteceu aqui, fazendo ele. E é bom você provocar isso. Agora eu queria só trazer uma coisa, ressaltar uma coisa rápida que eu falei sobre o ódio, o que está de ruim na gente, né? Que é colocado muitas das vezes nos personagens. É que esse ódio, assim, quando eu penso em fazer um vilão para expressar o ódio, alguma coisa ruim que está em mim, é algo ruim que está em mim, que não foi plantado por mim mesmo, sabe? Isso é importante também ressaltar, assim, que muitas das vezes o negativo que nos atravessa, né, para ser uma pessoa talvez não muito afetuosa no bom sentido, e que isso eu não tento ser, quem me conhece sabe o quanto eu gosto do bom afeto, da alegria, da boa mesa, mas às vezes quando a gente se perde em alguma coisa não muito boa, que expressa um sentimento não muito bom, muitas das vezes vem de fora, né? Como eu ressaltei aqui a questão racial, né? Eu fui atravessado diversas vezes pela violência, indireta ou indiretamente, e ainda assim eu não deixei essa violência me tomar para ser o violento, sabe? Então é isso, mas em algum lugar ela fica ali, e a gente precisa curar ela. E eu percebo que muitas das coisas eu curo com os meus personagens, como eu disse aqui, né? Os meus personagens me ensinam muito, eu aprendo muito com os meus personagens. Eu acho que eu tenho sido cada vez melhor, porque cada um deixa um negócio em mim. O Pará deixou um cacau muito doce, que me fez ficar mais doce do que eu já era, né? Já que ele era um bom plantador de cacau. E agora Rômulo, enfim, é isso. Uma maravilha, a gente infelizmente fica por aqui, porque o tempo é curto. Mas lembrando que, mais uma vez, gravamos este Cidadão Quem aqui na Ernesto Bittencourt, Galeria de Arte, aqui na Rua da Vassoura, transversal da Rua da Ajuda, aqui na região Centro Histórico de Salvador, Praça da Sé, e recomendamos sempre uma visita presencial, porque o acervo é magnífico. Lindo mesmo. Por hoje, beijo, até a próxima.